presidente Svein Dessalles, porque eu disse a ele que essa lei seria objeto de uma ação de inconstitucionalidade. Quando no simpósio em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Davos Munhoz, que foi ministro da Agricultura do governo Cavalcante, e foi, enfim, por vários cargos públicos. Quando eu fiz uma menção que a Assembleia Legislativa tinha aprovado uma emenda constitucional que possibilitava aos juízes receberem indenização de férias de longos anos, eu disse muito educadamente a ele, no simpósio, que isso talvez fosse uma zona gris, que a Assembleia tivesse uma certa dificuldade em ter competência estadual, ter competência federal. Quando ele foi fazer uso da palavra, com todas as letras gravadas, disse o presidente da Assembleia Legislativa: ministro Digo, nós aprovamos a emenda constitucional sabendo que era inconstitucional, mas não resistimos à pressão dos juízes dentro do lugar. Essa é a realidade. E vejam, estou mostrando algumas deficiências, mas antes disso eu disse que é a magistratura mais autônoma e independente, e ainda a mais séria na legislativa e muito menos interferência do executivo legislativo. Mas certamente o que aparece para nós são aquelas deficiências gritantes. São aquelas deficiências que nós precisamos, ao longo do tempo, consertar. E aí tem uma série de medidas que foram tomadas. O Conselho, por exemplo, tem, ao longo do seu tempo, medidas muito efetivas. Essa dos cartórios extrajudiciais é uma. O Conselho tem a resolução contra o nepotismo. E esse é um problema ainda existente no judiciário brasileiro. Nepotismo cruzado, muitas vezes nepotismo às claras. Num determinado tribunal que eu falei agora há pouco, todos os filhos de desembargadores concursados, todos eles ocupam a função profissional mais alta existente no tribunal, em vários setores. Será que esses outros funcionários, tantos outros, teriam a mesma possibilidade de aceder a esses cargos? A regulamentação do teto constitucional. Regulamentado, mas ainda uma série de válvulas de escape que estão sendo observados pelo Conselho Nacional de Justiça, que estão sendo observados pelo Tribunal de Contas da União. A distorção de cargos comissionados em relação aos concursos públicos de cargo eletivo. Tribunais em que funcionários, servidores dotados num gabinete de desembargadores têm que trabalhar em 2 turnos, porque se trabalhasse em um turno só, não teria espaço para ocupar todos aqueles servidores. Quando a vara aqui do lado, em primeiro grau, tem que ser procedido no estagiário e no juiz que está muitas vezes perdido e sem incentivo. Quando o tribunal, quando o CNJ emite uma resolução em relação aos plantões judiciais, houve uma grita do 10º satisfício. Matéria judicional. Nós só dissemos o seguinte: em plantões, primeiro, a lista dos juízes plantonistas deve ser transparente e divulgada antecipadamente, para não haver a escolha do juiz. Segundo, só podem ser decididos em plantões, casos urgentes. Nunca liberação de valores. E muitas vezes prisão ou liberdade para uma determinado tipo de réus condenados. Havia liberação de milhões de reais,
não só implantando, mas medidas cautelares. Processos que estão demorando 20 anos, outros que em 2 meses entra um pedido de liberação de valores e é deferido no mesmo dia pelo juiz. Geralmente, contra empresas de fora do Estado, ou grandes empresas, ou bancos. Eu cito o nome, Bradesco, Banco do Brasil, sem a devida contestação da parte que sofre a realidade. Quando nós dissemos que o Instituto da Suspeição e do Impedimento deveria ser regulamentado, a ação se encontra-se no Supremo Almadim das associações de classe. E por que nós verificamos nas inspeções em bloco